Em sentido amplo, receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias quando representam disponibilidade de recursos financeiros para o erário e receitas extra-orçamentárias quando representam apenas entradas compensatórias. Já em sentido estrito, são públicas apenas as receitas orçamentárias. Como bem se sabe, o tributo é a principal fonte de receita para qualquer ente da Federação Brasileira. Assim, o tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público que compreende impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Quanto às suas classificações, a exemplo do que ocorre na despesa, é de utilização obrigatória por todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas necessidades. Sobre isso, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios. Primeiro, indicador de resultado primário. Segundo, natureza de receita. Terceiro, fonte e destinação de recursos. E quarto, esfera orçamentária. A doutrina classifica as receitas públicas quanto à procedência, em originárias e derivadas. Essa classificação possui uso acadêmico e não é normatizada. Portanto, não é utilizado como classificador oficial da receita pelo poder público. Receitas públicas originárias, segundo a doutrina, são as arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela administração pública. Resultam, principalmente, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado, receita de aluguel, de preços públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários. Já as receitas públicas derivadas, também segundo a doutrina, são as obtidas pelo poder público por meio da soberania estatal. Decorrem de norma constitucional ou legal e, por isso, são auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as receitas tributárias e as de contribuições especiais. De acordo com o Portal da Transparência, receita pública é o dinheiro que o governo dispõe para atender às necessidades da sociedade, prestar serviços e realizar obras, o que exige gastos. Por isso, para realizá-lo, o governo precisa arrecadar dinheiro e fazer isso de diversas maneiras. Essa arrecadação vem de impostos, de aluguéis e vendas de bens, prestação de alguns serviços, vendas de títulos do Tesouro Nacional, recebimento de indenizações. No orçamento, a receita precisa ser primeiro estimada. Sem uma ideia de quanto vai receber, o governo não pode ter uma ideia de quanto pode gastar. Por isso, os técnicos fazem a cada ano uma previsão dos valores para as diferentes formas de receita do governo. Essa previsão é constantemente atualizada para evitar que o governo gaste mais do que recebe e acabe se endividando. O próximo passo é o lançamento. Isso ocorre cada vez que o governo identifica quem tem que pagar, quanto e quando tem que pagar. É uma ideia mais concreta de quanto o governo vai receber de fato, mas ainda não significa que o dinheiro entrou nos cofres públicos. Quando os valores são realmente obtidos pelo governo e passam a ficar disponíveis na conta única do Tesouro Nacional, tem-se a arrecadação e o recolhimento da receita, podendo assim, após isso, ser aplicados nas políticas públicas. Receitas extra-orçamentárias. A primeira das classificações da receita pública é diferenciar receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. Como o próprio nome sugere, ingressos ou receitas extra-orçamentárias são recursos financeiros que apresentam caráter temporário e não entregam a lua, novamente em sentido estrito. Receitas extra-orçamentárias não são receitas públicas. Receitas orçamentárias. Por outro lado, ingressos ou receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. Além do mais, constituem instrumento por meio de qual viabiliza a execução das políticas públicas. Sendo assim, ao contrário das receitas extra-orçamentárias, os ingressos orçamentários pertencem ao Estado, integram o patrimônio do poder público, aumentam-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força de princípio da universalidade, estão previstas na LOA.